Olá, amigas que estão acompanhando o canal IGD. Nós estamos começando mais um Entre Mulheres. Olá, Danila. Olá, Morgana. Olá, meninas. E continuando a falar sobre a saúde espiritual. O tema de hoje é: como estão os teus pensamentos? Eu tenho aqui uma mensagem muito legal, muito bacana referente a isso, do nosso missionário R.R. Soares, e eu vou estar lendo para você nesse momento. Diz assim: a importância de bons pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Deus dotou o homem de uma máquina maravilhosa, invisível e escondida, que, se usada de modo correto, será a sua alegria e a de todos aqueles que tiverem contato com você, ou souberem da sua vida e do que você produziu. Por isso, sempre é bom ocupar a mente com as boas coisas e não com as imundas ou improdutivas. A nossa mente é a nossa secretaria de planejamento. Sem dúvida, o homem é o que pensa e fala. As pessoas que proferem obscenidades e vivem confessando derrotas e impossibilidades jamais se libertam da influência do império das trevas. É preciso colocar a palavra de Deus no coração e pensar nela. Não somente dizer que a ama, mas praticá-la. Com isso, seu interior será fortalecido e você passará a desfrutar da vida abundante que Jesus veio dar. Não empregue seus pensamentos no que desagrada ao Senhor. Ao pensar no que é errado, ao ficar raciocinando sobre as coisas ruins, além de perder tempo, você se condiciona a ver somente o que não edifica. Seja diferente, não dê atenção ao que o inimigo diz, pois ele é mentiroso e mau. Tudo o que o diabo quer é fazer da sua vida algo sem significado. Não esqueça de que Jesus fez você mais do que vencedor, conforme Romanos 8,37. Os pensamentos errados têm atrás de si a capacidade do inimigo de iludir. Uma vez enganada pelo diabo, a pessoa se contamina de tal maneira que todos os seus atos se tornam pecaminosos. Então, recuse-se a pensar naquilo que é negativo, fútil ou contrário às Escrituras. O Senhor haverá de derramar sobre você sua santa inspiração. Por isso, pense em tudo aquilo em que há virtude. O bom é fazer com que sua máquina de pensar sempre esteja processando o que é bom, e assim o que sair da sua boca será como fogo celestial. A palavra de Deus nos ensina que o poder para destruir as fortalezas inimigas, bem como toda a ferramenta que for preparada contra nós, é nossa herança. Pense no que lhe pertence e seja fortalecido. Em seus dias aqui na terra, Jesus conhecia tudo o que se passava na mente das pessoas. Hoje ele ainda tem essa capacidade. Se ficar pensando nas práticas condenadas pela Santa Escritura, você não conseguirá agradar ao Senhor. Então deixe de pensar no que não presta e ocupe sua mente com o que é bom. Aquilo que entender na palavra tem de ser o que deve ocupar o seu pensamento. Coloque em sua boca somente o que Deus lhe ensinou, não falando o que poderá acarretar-lhe prejuízos. Pense somente no que há virtude, no que há louvor, e sua vida será maravilhosamente abençoada. Em Cristo com Amor, missionário R.R. Soares. Essas e outras mensagens você encontra no site www.ongrace.com. Missionário sempre tem mensagens edificantes para todos nós, né, Morgana? E uma palavra que diz respeito exatamente com o nosso tema, né? Tudo a ver. Realmente, se nós colocamos os nossos pensamentos naquilo que não é agradável, naquilo que não provém do Senhor, a nossa vida vai acabar indo por esse lado também. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu digo que o pensamento está muito ligado ao coração, né, Morgana? Porque daqui desce para o coração e do coração é que vem para fora.
Inclusive, tem uma palavra que diz que se nós desejarmos o que todo mundo tem, né? A palavra de Deus diz que nós somos tentados e atraídos pelo nosso próprio desejo. Então é algo que já é da carne, é do ser humano. Mas se nós concebermos aquilo no nosso coração, vai gerar o pecado. E se o pecado for consumado, isso gera a morte espiritual da pessoa. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, porque se isso desce para o coração, já se torna pecado. O meu marido me passou uma frase que eu achei muito interessante, que diz que nós precisamos tomar cuidado com o que pensamos, porque dos pensamentos eles se tornam em palavras, das palavras eles se tornam atitudes e dessas atitudes viram hábitos. Exatamente, é o que o missionário falou exatamente nessa palavra, né? Por quê? Se você começa a fazer algo, aquilo vai se tornando hábito na sua vida, Daqui a pouco já formou o teu caráter. Exatamente, mexe muito com o caráter da gente, aquilo que pensamos e aquilo que guardamos no nosso coração. Inclusive, esse programa aqui é continuidade do programa anterior, que nós falamos sobre o coração. E o coração está totalmente atrelado ao pensamento. A Bíblia diz que o coração fala do que... A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração se enche de alegria, né, das coisas de Deus, nós vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre isso e vamos agir dessa forma. Caso contrário... E como é que nós enchemos os nossos pensamentos, né, Nila? Então... Eu fiquei pensando, né? Exatamente, eu fiquei pensando sobre o tema. E assim, eu acho que é aquilo que nós somos mais expostos, né? Então, se você tem o hábito de ficar, por exemplo, assistindo novela, que tem ali cenas picantes, cenas de adultério, o que nós vemos mais em novela é adultério, é prostituição, é morte, engano, é um que mente para um que mente para o outro, etc. Queira assim ou não, vai chegar uma hora que a tua mente vai estar ligada com aquilo, você vai estar pensando naquilo o tempo todo, até sem querer. E se você fica pensando demais e nutre aquele pensamento, vai chegar uma hora que aquilo vai fazer parte da tua vida e você vai começar a viver aquilo. Eu já vi exemplos, por exemplo, de mulheres que veem ali os homens, né, da TV, são atores, aquilo não é vida real. Falando de novela aqui, mas pode ser um filme, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas você está falando de novela, eu nem assisto novela, mas não é só isso. Não, é filme, é qualquer coisa que passa pela televisão, internet. Exato. Aí a mulher vê aquele homem, né? Ai, meu Deus, mas ele é romântico, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo. E ela começa a achar que o marido dela tem que ser exatamente igual àquele ator. Mas, gente, aquilo não é vida real. A vida real é o dia a dia que você tem ali junto com o teu marido. Você passa 24 horas com uma pessoa durante anos. É óbvio que todos nós temos defeitos, né? Perfeição e só Jesus. Exatamente. E a vida não é um conto de fadas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso tem estragado, destruído muitas famílias, muitos casamentos. E a gente precisa ter essa mente renovada. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente com as coisas de Cristo. Então, renove a sua mente, cuidado com o que você vê, porque entra pro coração, você fica pensando muito naquilo, como falávamos, né, de novelas e filmes e tal, você se engana, se ilude com as coisas desse mundo e fica pensando muito nisso e realmente quer isso. E não é conforme a palavra de Deus, é totalmente o contrário da palavra de Deus. Temos que nos nutrir de pensamentos bons que vêm da palavra. Você, como eu disse, o teu pensamento vai estar diretamente atrelado àquilo que você está mais exposto. Se você está mais exposto à palavra de Deus, às coisas do alto, às coisas boas desta vida, com certeza os seus pensamentos serão bons, pensamentos que vão ajudar o teu coração a decidir os caminhos certos para a tua vida. Bom, e como nós estamos falando sobre saúde espiritual, a Tatiane Freitas vai falar também sobre a saúde do corpo, né? Final de ano passou aí, semana passada nós vimos os sucos detox e hoje ela vai estar com a Jeane ensinando para nós exercícios para fazermos em casa. Vamos ver? Olá, meninas! Olá, amadas! Voltei com mais uma dica no Momento da Mulher. Fala uma coisa pra mim, amadinha, já fez o suco detox?
Tomou a semana inteira, já está desintoxicando aí o seu corpo, porque hoje eu venho com uma dica bem legal para você fazer dentro da sua casa. Lembra que eu falei que iríamos falar sobre exercícios físicos dentro de casa? Mas, Tati, o que eu vou usar? Ai, você vai descobrir um monte de coisa legal, amadinha. Mas, para isso, eu preciso de uma ajuda. E hoje, a Jeane Paz, educadora física, personal trainer há 22 anos, estará me ajudando. Vocês lembram dela, amadinhas, aí que nós entrevistamos ela o ano passado? Pois bem, esse mês será o mês da saúde. Vamos falar sobre saúde e ninguém melhor do que ela para nos ajudar. Tudo bom, Jeane? Tudo ótimo. Um bom dia para vocês. Jeane, é o seguinte, hoje nós temos aí na casa da Amadinha cadeira, mesa, cabo de vassoura, garrafinha, tantas coisas boas, e eu quero que você já comece falando para nós. Esses exercícios que nós fazemos em casa, a gente pode considerar eles como iguais aos da academia? Ou seja, eu vou na academia, eu vou ter lá uma eficiência, eu vou emagrecer, eu vou suar pra caramba. O exercício que a gente faz em casa, com aquilo que a gente tem, ele é útil também? Sim, ele é útil, porque assim, na verdade, o que o corpo e os grupos de músculo precisam é de estímulo. O que diferencia muito, é óbvio, do exercício em casa para uma academia é a intensidade, né? A sobrecarga de pesos. Mas, partindo do princípio que você vai estimular a sua musculatura, desde uma intensidade leve, moderada a intensa, você vai estar trabalhando com eficiência de resultados também. E assim, às vezes a Amadinha fala, mas por onde eu começo? Não sei por onde eu começo. Esse exercício que a gente faz em casa, Jeane, ele vai trabalhar o nosso corpo por inteiro? Sim, vai trabalhar o corpo por inteiro. E por incrível que pareça, às vezes, o exercício em casa ele se transforma também numa intensidade grande, porque você trabalhar com o peso do seu corpo, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem 58 quilos, e muitos dos exercícios eu tenho que sustentar os meus 58 quilos, então, perceba, não é um peso leve. Então, se eu for fazer um exercício para o braço, eu vou ter que estar sustentando 58 quilos. Então vamos começar aí dando essa dica pra Amadinha. O que a gente pode fazer para deixar esse braço aí do tchau, tchau, né, meninas, aqui um pouquinho mais fortalecido, né? O que a gente pode estar usando dentro de casa? A Amadinha não precisa sair para comprar nada. Lá na despensa dela, ela consegue pegar alguma coisa para fazer? Consegue, né? Pode estar usando um litro de óleo, se não quiser usar óleo, pode pegar uma garrafinha PET, encher de feijão, de areia. A própria cadeira também da cozinha, que daqui a pouco a gente vai estar demonstrando, é um ótimo auxiliar aí nesse exercício. Meninas, olha só as dicas preciosas. Porque às vezes você fala assim, Tati, mas eu não tenho um pezinho, né? Aqueles pequenos de 1 quilo, 2 quilos. Mas você tem coisas que podem substituir aí esse pezinho. Mas vamos continuar aqui, Jeane. Aí a Amadinha fala assim, já trabalhei o braço, eu quero trabalhar abdômen. Eita, Jeane, esse daí é um dos pontos que a gente tem que pegar, né? Tem alguma coisa pra gente fazer em casa que a gente pode trabalhar o abdômen? Tem também, né? Um tapete, um apoio de um sofá, a própria cadeira novamente, um cabo de vassoura, a parede. É tanta opção que a gente, se você for analisar, você tem uma academia em casa. Jeane, você falou do cabo de vassoura. Aí eu, como essa Amadinha em casa, costumo varrer, passar paninho. Isso é válido porque a gente faz aquele movimento. Você consegue trabalhar tanto o braço como o abdômen? Sabe que existe uma disciplina que é tipo assim, é como a pessoa ensinar você a aproveitar os movimentos domésticos para treinar o seu corpo. Então, o varrer, o puxar, por incrível que pareça, se você condicionar isso a uma postura de atividade física, você também está estimulando músculos. Isso é legal que você falou. Ou seja, a gente tem que estar condicionada com a mente ligada que eu vou separar esse tempo para fazer atividade física. Porque às vezes a Amadinha fala assim, eu limpo casa, lavo roupa, faço tanta coisa. E isso foi uma atividade física e às vezes não é, né, Jeane? Então, assim, você precisa estar naquele momento, concentrado, né? Tanto na respiração, inspirar e soltar, isso é um dos elementos principais para que você faça daquele momento do exercício algo aproveitoso. Então, assim, eu vou agachar para lavar um pano no balde. Se você fazer com que esse movimento seja favorável ao seu músculo, você vai estar aproveitando aquele momento
para se exercitar. Mas geralmente a correria do dia a dia a gente vai, agacha e nem percebe que está fazendo exercício. Mas a partir do momento que você idealiza a sua postura para aquele movimento, você termina aproveitando até a limpeza do dia a dia na sua casa como exercício. Ai, que legal, Jeane. E você soltou uma palavra-chave. Respiração. Quantas amadinhas, né? Até mesmo no serviço de casa, elas vão fazer um serviço e fica totalmente cansada. Eu não tô falando pra você que já tem essa batalha, querida, né? Às vezes de uma bronquite, de uma asma. Mas eu creio que até o exercício respiratório vai fazer com que essa amadinha se sinta bem em casa. Porque às vezes a gente tem mania, né, queridas? De ligar lá no YouTube, colocar uma dança, um exercício... E aí depois sente aquela taquicardia, aquele coração dispara e não dá nada certo. Quer dizer, a respiração, ela também é essencial, fundamental para a gente começar a fazer exercícios, né? Porque assim, nós temos assim, aquele defeito, né, de ventilar, ou seja, então você não permite que esse oxigênio realmente entre, né? E aí começa a dar aquelas fadigas, pontadas, dores, e você começa a chegar a uma exaustão por falta de oxigênio. Então você precisa conciliar o movimento de esforço e o de recuperação com a respiração. Fez isso, digamos que se você conseguir conciliar uma respiração corretamente, você conseguiria fazer uma aula de 40 minutos tranquila. Caso você não concilie a respiração, digamos que 5 minutos você já estaria ali exausto, totalmente fadigado. Olha só, meninas, isso é muito interessante. Jeane, outra coisa. Antes dessa amadinha e eu e a amadinha começar a fazer exercício em casa, a gente tem que fazer alongamento? O alongamento, ele é fundamental sempre. Não existe um critério apontado nos estudos que ele é bom antes ou bom depois. Você tem que fazer. O alongamento, ele é fundamental. Ele faz parte do treinamento, né? Se hoje eu dizer para você, olha, você tem que alongar antes ou você tem que alongar depois, eu não vou entrar nesse critério, porque os estudos não apontam algo que seja beneficente antes ou depois. Mas o fato é, você tem que tirar um momento para fazer o alongamento também. Olha só, amadinhas, dicas importantes, hein? E pra gente fechar aqui, Jeane, porque a gente falou de braço, de abdômen, e vai ter exercícios também que a gente pode fazer em casa, que vai trabalhar os glúteos e as pernas. Esse aí é o preferido da nação, né? Pernas, até porque a base de sustentação do nosso corpo são as pernas, é que nem um alicerce de uma casa. E os exercícios que podemos fazer em casa são maravilhosos, são os campeões. A única diferença desse exercício feito em casa para membros inferiores na academia só é a intensidade. São muito parecidos, muito similares mesmo e ótimos. Meninas, olha só, dicas preciosas. Mas eu quero falar para você de um músculo do corpo que a gente precisa trabalhar muito, amadinha. Sabe qual é? A nossa língua. Tati, eu preciso trabalhar a minha língua, exercitar a minha língua? Precisa. Só que de uma maneira certa, amadinha. Porque muitas vezes colocamos a nossa língua para exercitar de maneira errada. Falando mal de uma pessoa, criticando uma pessoa. Quantas vezes, amadinha, eu fui até crítica em relação até esses exercícios físicos que nós fazemos em casa. Isso não vale de nada. Imagina, não tem uma personal do meu lado, como é que vai valer? Olha o tamanho da língua, olha a língua sendo exercitada de maneira errada. Amadinha, a Bíblia fala muito sobre a língua. Lá em Tiago 3, diz que a Bíblia é um fogo. Você tem noção do que é isso? Às vezes uma palavra solta na hora errada, a língua usada de forma errada pode incendiar uma situação, pode acabar com uma amizade, pode acabar com um casamento. Amadinhas, nós precisamos sim colocar nossa língua para trabalhar pelo reino, para falar a palavra de Deus, para abençoar pessoas. Estamos começando o ano. E o que você tem falado até hoje? Como você tem exercitado a sua língua? Como que eu tenho exercitado a minha língua? Eu quero usá-la para a glória de Deus. E faça o mesmo, querida, você vai ver. Você vai ver como quantas coisas boas virão sobre nós e nos alcançarão.
Queridas, que vocês tenham uma semana de bênção, mas saiba de uma coisa. Semana que vem, vamos estar de volta para falar de novo sobre saúde. E vamos falar sobre o abdômen. Ai, que delícia, amadinhas. Vamos falar o que nós vamos trabalhar nesse abdômen. Tati, eu quero abdômen tanquinho. Eu quero uma coisa definida. Ai, meninas, vamos discutir sobre isso. Vamos aprender juntas? E vamos falar também sobre o Pilates. É uma modalidade bem legal aí de exercício, tanto para mim quanto para você. Jeane, vou ter que me despedir, porque vou ter que deixar as meninas aí com o programa, né? O programa está em andamento, mas eu quero te agradecer. Obrigado pelas dicas. Você tem nos ajudado muito aqui nesse quadro Momento da Mulher, né, amadinhas? Que você possa continuar sendo usada por Deus para abençoar a nossa vida, Jeane. Amém, é um prazer sempre, né? E eu espero que você que vai iniciar agora atividade física em casa possa mandar a resposta pra gente, tá dando certo, olha, comecei a fazer, minha vida mudou. Vai ser um enorme prazer receber esse retorno de vocês. É verdade, amadinhas, porque a gente faz com todo carinho, né? Você pode entrar lá na página do Facebook, no programa Entre Mulheres, e deixa lá, Tati, foi bem legal a dica, Tati, a gente quer aprender isso, quer aprender aquilo, porque nós fazemos, né, queridas, tudo aqui pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, não desliga a televisão, porque o programa ainda não acabou, o tema tá bem legal aí, viu, amadinhas? Tchau, tchau, queridas, até a semana que vem. Obrigada, Tati. Obrigada, Jeane. Com certeza eu vou fazer isso na minha casa, viu? Porque eu acho que eu ganhei uns quilinhos a mais aí nesse final de ano e eu vou precisar perdê-los urgentemente. Pois é. Né? Bom, e nós estávamos falando sobre a saúde espiritual. Como rejeitar esses pensamentos ruins que vêm na nossa cabeça. Você sabe, Nila, que eu estava lembrando de uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes você ouve uma música que você nem tem o costume de ouvir. Mas aí você tá na rua ali, de repente fazendo compras, fazendo alguma coisa, num shopping, e tá lá aquela musiquinha. Quando você pensa que não, você tá cantando aquela música. Ela impregna, né? Tem música que impregna na tua mente, você não para de pensar, você até fica, ai gente, pra que essa música tá na minha mente? Tira isso. Mas tem música que parece que impregna na nossa mente. Exatamente, aquilo vai... E assim é com tudo, né? Se você der abertura, o missionário sempre fala algo que eu acho muito interessante. Ele diz que se o passarinho voar em cima da tua cabeça, você não tem culpa. Agora, se ele pousar e você deixar, aí você tem culpa nisso. A gente não pode impedir que eles sobrevoem sobre nós, em cima da gente, mas pousar na nossa cabeça, a gente tem como impedir. E rejeitar, né? Com certeza. Então, assim, eu vi até uma frase no Face esses dias que fala: pense no que você está pensando. Parece estranho, mas é uma realidade. A gente tem que parar para pensar o que tem passado na nossa mente, o que está impregnando na nossa mente. Você não tem obrigação, você pode escolher aquilo que você pensa. O mau pensamento vem para todo mundo? Vem. É como os pássaros, eles voam sobre todos. Mas você pode impedir que esse mau pensamento fique. Você não precisa ficar com ele, você deve rejeitá-lo. Não aceita esse mau pensamento, está amarrado em nome de Jesus. Se de repente você não conseguir se distrair com alguma outra coisa para que esse pensamento vá embora, vá ler a palavra ou vai ouvir um louvor para tirar essa música que impregnou na mente. Exatamente. Que às vezes a pessoa fala assim, mas o homem de Deus, a mulher de Deus também tem pensamentos ruins, né? É claro que tem, como a Nila disse. Todos nós estamos sujeitos. Os passarinhos voam em cima da cabeça de todos. Um exemplo disso é o Davi.
O Davi lá, quando viu a Batseba lá tomando banho, sei lá o que ela estava fazendo, nua na frente do castelo, mas Pois tudo é. bem, né? E aí o Davi olhou e ele foi tentado por aquela mulher. Como a maioria dos homens, isso é um desejo da carne. A mulher é atraída pelo homem e o homem pela mulher, né? Só que ao invés dele rejeitar aquilo, quando ele perguntou lá, acho que foi pro soldado, não sei lá, perguntou, e essa mulher tá aí? O cara falou pra ele, ela é casada. Ele teria que ter feito o quê? Rejeitado aquele pensamento, aquela atração, aquela tentação que veio sobre ele. Mas não, ele chamou ela até ele e ali eles consumaram o pecado e geraram a morte do filho deles e a morte do marido da Batseba. E a Bíblia nos diz que depois daquele dia nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Ou seja, também gerou uma morte espiritual. Gerou uma consequência. Então, antes de você consumar algo, pense bem e pense no seu pensamento. Reflita o que está passando por aí. Também temos o exemplo de Noé, né? Em Gênesis conta a história de Noé, quando Deus resolveu mandar o dilúvio para aquela cidade, para destruir aquele povo, foi por quê? Justamente porque os pensamentos daquele povo eram maus. E aqueles pensamentos eram tão maus que eles se tornaram em atitudes, em ações. E tudo aquilo que desagradava ao Senhor, tudo aquilo contrário aos mandamentos de Deus. Então o Senhor ficou tão irritado que ele falou assim, não tem como continuar com o mundo desse jeito. Noé, faça uma arca porque eu vou destruir esse povo, vou destruir essa cidade através de um dilúvio. Então existem consequências dos maus pensamentos porque eles fixam, descem para o coração, como a gente já falou aqui, e se transformam em ações, em atitudes. Evite os maus pensamentos. Não fica dando espaço, não fica dando margem para esses maus pensamentos. Exclua, rejeite imediatamente, porque senão pode trazer consequências ruins, péssimas, como a de Noé, né, para aquele povo ali, como a de Davi. A de Davi, exatamente. Ele era um homem de Deus e ele não deixou de ter comunhão com Deus. Era um homem de Deus, exatamente. Porém, as consequências vêm. Então, observe bem os seus pensamentos, procure pensar com a mente de Cristo, renovar a sua mente de acordo com a mente de Cristo. Como é que você faz isso? É procurar se aproximar mais daquelas coisas que são de Deus. Ler a palavra, buscar em Deus uma palavra boa para o teu coração e fixar aquilo na tua mente, né? Para que no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de tentação, você tenha sempre uma palavra, né, que vem do coração de Deus para o teu coração. Até porque a palavra nos diz também, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são mais altos e melhores do que os nossos. Então que você possa viver na sua vida esses pensamentos, pensamentos de bem e não de mal. De paz e não de mal. É o que Deus tem para nós. Às vezes a gente fica tão fixo naquele pensamento, eu quero isso, eu quero. Só que a gente precisa meditar na lei do Senhor, porque Ele tem pensamentos maiores, pensamentos melhores, e é para nos dar o fim que nós esperamos. Qual que é o fim que você espera? É um final feliz. Um final feliz. Acho que todos esperam isso, Todos esperam, como nas histórias que nós vemos por aí, né? Branca de Neve, Cinderela, enfim. No final sempre termina assim, né? E foram felizes para sempre. Amém. Que esse final feliz esteja sobre a vida de todos nós. É o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Então pense os pensamentos do Senhor. A Bíblia diz lá em Salmos 1:2 que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. E nessa lei a gente tem que meditar de dia e de noite. O que é meditar? É você pensar nisso, pensar nas leis de Deus, é você ocupar a sua mente com ela. Não tem outra forma, né? Não é nada mágico. Se a mente está ocupada com coisas boas, as coisas ruins não terão espaço para agir, né? Não terão espaço para estar ali junto com o que é bom, não é verdade? Sim, com certeza. Se a mente está ocupada com o que vem de Deus, com o que é bom, as coisas ruins não vão ter espaço, não. Limpe a sua mente, limpe o seu coração, porque como falamos aqui, o coração e os pensamentos estão muito ligados. Os dois andam juntos, né? Então,
Você tem que limpar o seu coração, você tem que limpar a sua mente para você realmente ter boas atitudes, estar no plano do Senhor, pensar os pensamentos dele, agir como o Senhor agiria, porque Deus disse, né, que Jesus ia ao Pai, mas nós ficaríamos com o Espírito, ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e nós aqui neste mundo faríamos as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Então é com essas coisas que a gente tem que se ocupar, nas obras que o Senhor fez. Eu quero fazer como Jesus fez. Exatamente, e falando sobre isso, sobre as obras, né? Outra coisa que eu acho interessante nós falarmos é pensarmos antes de falar. É verdade, porque muitas vezes a gente também nesse âmbito, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa verdadeira. E acaba soltando um monte de coisa e acaba machucando, magoando, entristecendo outras pessoas também, né? Então, isso faz parte das obras. Pois é, você falar e coisas que de repente vão magoar, que vão entristecer as pessoas. Ah, mas eu tô falando a verdade porque o meu compromisso é com a verdade, meu compromisso é com a palavra de Deus. Mas Deus também tem um jeitinho para você lidar com as pessoas, para você aconselhar, para você agir. Você não precisa fazer como veio na tua mente, você vai, atropela as coisas e faz. Não, você pode pensar antes. A mesma coisa pode ser dita de várias maneiras. Sim. Então, se você chega com um jeitinho com a pessoa para quem você quer falar e fala ali com um jeitinho que Cristo vai te dar, é diferente. Você vai estar fazendo a boa obra. Então pense bem antes de você abrir a tua boca e deixar que coisas ruins saiam, né? Saiam da sua boca, porque isso realmente também não vai edificar. Bom, e o nosso programa tá ficando por aqui. Mais uma vez. Acabando, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, tanto aqui na nossa parte espiritual, quanto na parte do corpo, aí a parte física também com a Tatiane Freitas. Bom, um grande beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau. Um grande beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Lá sempre tem mensagens que deixamos lá, sempre tem os vídeos novos que é passado no canal IGD. Muitas pessoas às vezes não têm como assistir pelo IGD, então acabam acompanhando pelo YouTube. Curta a nossa página do IGD Entre Mulheres lá no Facebook, comente, compartilhe. Estaremos ali sempre, interagindo com todas vocês. Beijo, beijo e até o próximo programa.